Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Josimar do canal Rei dos Gráficos. Vou fazer mais uma aula aqui, falar um pouquinho sobre o mercado, né? Principalmente o mercado de fundo, que é um mercado que muita gente fica muito preocupado, né? Pagar sequência, enfim. Vamos tentar entender aqui esse cenário, beleza? Vamos falar de todas as ligas. E aí essa aula está sendo ao vivo, né? Caso algum aluno tenha dúvida, é só fazer um movimento de pergunta, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem um cenário na Copa, né? Ó, extremamente interessante, movimento muito grande de subida. Ela foi do 40 até o 80 sem nenhum movimento de under em cima de over, né? Eu sempre falo para vocês que quando não paga um under em cima de um over, a liga não joga para baixo. Aqui ela jogou para baixo, logo em seguida ela só jogou mais um para cima e percebam que o restante é para baixo. O que eu quero mostrar para vocês, e aí provavelmente vai ajudar demais a todos, que esse cenário aqui ele é um cenário extremamente interessante, e a gente vai fazer essa análise aqui para frente também, porque dessa forma como a gente entende o mercado, a gente precisa estabelecer algumas situações. Por exemplo, esse movimento de subida, ele só tem fim aqui. Ou seja, ele só acaba o movimento de subida quando de fato eu tenho um movimento de queda. Então esse cenário aqui é que torna a liga para fazer esse movimento, beleza? Claro que em determinados movimentos ela pode cair aqui, voltar a subir de novo, mas sempre eu preciso de um start. Aqui eu tive um movimento de fundo, ó. A partir disso aqui eu tenho todo esse movimento de subida e a partir disso aqui eu tenho todo esse movimento de queda. O que que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que quando você se depara com um under em cima de um over, ela jogou para baixo. E por que eu estou dizendo isso? Porque teve uma liga aqui, né? Felizmente o site do Milionários não vai proporcionar para a gente esse movimento, foi na Euro, mas a gente vai pegar essa linha aqui, né? Essa linha over 2.5 na linha 20. E isso aqui, ó, eu quero mostrar para vocês. Olha este cenário. Um cenário extremamente under. Isso daqui, ó, muita gente perdeu muito dinheiro aqui, tá? Você não tem um jogo over. Essa linha aqui, ó, ela pagou nesse movimento aqui, ó, a 19 ela veio fazendo. Aqui ela joga para cima. Nesse cenário aqui, ó, ela joga para cima de novo. Aqui ela lateraliza. Aqui ela lateraliza, aqui ela joga para baixo. Ainda não é um cenário ruim, porque o ambas lateralizou. Aqui lateraliza, aqui lateraliza. Aqui ela joga para baixo. Nesse jogo 14, eu não tenho nem uma entrada. Nem mais uma, nada, absolutamente nada. Porque ela joga todas as linhas para baixo. Então, a partir desse movimento aqui, eu não tenho o que fazer. É uma liga que jogou isso aqui, ó, pagando um under em cima de um over. Então ela joga para baixo, lateraliza, lateraliza, joga para baixo, para baixo, para baixo. Tá vendo? Ela não tem nenhum sinal de subida, para baixo, para baixo. E aí, enquanto as pessoas estão aqui trabalhando aqui, ó, a outra tá só esperando. Mas como é que eu sei? Eu estava falando para alguns alunos esses dias para trás, e falou: "Poxa, professor, gráfico é complicado, não me entra na cabeça, tá? Mas qual é a outra explicação que você me dá para esse tanto de jogos under? Alguém tem alguma explicação? Não? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não consigo prever isso, né? Eu não consigo prever o futuro. Mas eu consigo entender que graficamente eu não tenho nenhum movimento para over. Por quê? Porque jogou para baixo, principalmente nesse jogo. Então, se eu não sei que não tem movimento para over, pode sair um over a qualquer momento. Claro que pode, mas a tendência é não sair. E aí, qual que é o meu melhor cenário? Esperar sair. Então, vamos continuar acompanhando a linha. A gente vai acompanhando, a gente vai acompanhando. E nesse exato momento aqui, paga um 4-1 em cima de 1-1.
Esse movimento aqui não é um movimento também interessante. Por que que não é? Porque ele paga ambas em cima de ambas. Então ele não sobe o gráfico de ambas. E este aqui, por que que não é? Porque ele paga um ambas não em cima de um ambas sim. E este aqui, porque ele paga um over em cima de 2 gols. E aqui ele solta muito gol. E este aqui? Este aqui é um 3-0, um ambas não em cima de um ambas sim. Esse daqui? Esse aqui também não. Este aqui também não, muito gol. Este aqui já é um cenário melhor. Aí sim ela joga todas as linhas para cima. A partir desse movimento, eu tenho uma linha 22 muito boa de se operar. Mas eu precisei passar isso tudo. Se eu não quero levar isso tudo dessa forma, eu vou trazer para vocês um outro cenário. Pensa comigo, enquanto estiver under, é under. A partir do movimento que ele joga para o over, aí sim é over. Eu não preciso achar esse 4-1. Ele poderia sair aqui, 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 e minha banca está indo embora. E a outra pessoa esperando, o outro cara falando assim, não, agora vai, não é possível. Não, já pagou under demais, não é possível, agora vai, não é possível, tá devendo. E o outro cara tá lá, tranquilão. E o outro cara assistiu o jogo, saiu 4-1. E depois disso ele resolveu entrar. E aí, o que que ele fez? Pegou isso aqui, tá? Ou seja, para quem assistiu o vídeo, a gente tem olho por olho, né? Essa ideia de olho no olho, que é uma ideia que o vídeo traz bem interessante, o mercado que está pagando, você vai nele. Ou seja, você joga a favor. É under, under. Você vai junto, você vai cooperando. E aí, enquanto ele está cooperando, você continua cooperando. Quando ele para de cooperar, isso se tratando de under, você para também. Aí, ó. Então, basicamente, né, para quem não assistiu o vídeo, eu recomendo que assista. É um vídeo um pouco complexo, né? Enfim, pode não fazer muito sentido, mas ele é primordial, ele é... Enfim, gostei demais daquele vídeo. Ele vai trazer para a gente como as coisas funcionam, né? E desse momento aqui, esse cenário, ele estava estupidamente interessante se você jogasse a favor da linha. Poxa, professor, mas eu não gosto de under, então espere ele ficar over, para você jogar a favor de over. Agora, se você gosta de green, você joga igual a ele, under, under. Quando ele mudar para over, você muda para over, beleza, beleza. Você vai indo. Ele já mudou para over? Não, professor, então continua under. Professor, ele mudou para over? Mudou, então muda também. Pronto. Perfeito? Então, basicamente, é isso. Esse cenário aqui, ó, é um cenário de subida. Desde o 30, o primeiro momento que ele pagou um under, o único momento que ele pagou um under em cima de um over, foi aqui. Desde aqui, ó. Pode contar quantos jogos tem. Aí depois que ele pagou, olha como a liga ficou péssima. Percebem? Isso, pessoal, não acontece uma vez, não acontece duas. Isso acontece o tempo todo. Em qualquer liga. Professor, tem liga que isso é mais complicado. Sim, esse tipo de liga, olha. Mas eu já sei que ele é complicado. Por quê? Porque eu tenho movimentos passados. Esse 35 aqui, ó, é guerra. Aquele aqui de novo, guerra. Esse 45 para cima é um paraíso. Ah, ele aqui de novo, um paraíso. Esse 50 para cima é um paraíso. Esse 50 para cima é um paraíso. Olha ele aqui de novo, outro paraíso. Esse cenário, ele se repete principalmente essas regiões de fundo. Então a gente precisa entender como isso acontece e quando acontece. Né? O porquê acontece, eu acho que não é muito interessante, a não ser que você queira entender o porquê, enfim, entender a questão de algoritmo, mas não, você precisa entender isso aqui. Isso acontece o tempo todo. E você precisa entender esse cenário, visto que, ó, olha isso aqui, o que, que acontece aqui? Acontece toda vez que chega no 50, cai. Esse cenário, ele é um cenário interessante porque a partir dos 50 você vai encontrar um jogo under e nunca vai ter entrada para over.
Ah, professor, mas pagou, ótimo. Mas a tendência é que não pague. Você não vai operar nessa ideia, nesse cenário. Então, o que eu quero mostrar para vocês, de uma forma geral, é que os movimentos das ligas, né? Elas fazem esse cenário, ela tem todo o movimento e ela precisa ter todo o cenário propício. Por exemplo, Copa. Copa está num patamar extremamente interessante. Por quê? Porque ele está nesse movimento. E o que que deixaria ele ruim? Isso aqui, ó, de 65, 60. Poxa, professor, mas logo em seguida ele não parou de subir. Mas é porque também não tinha jogos para cair. Isso aqui a gente chama de quê? De pivô de alta. Né? Ele joga para baixo para subir mais. Para que ele não suba dessa forma. Mas eu já percebo que aqui eu já não tenho mais jogos de subida. Eu já percebo que aqui, ó, eu não tenho mais jogos de subida. Então fica fácil quando você entende que os mercados estão o quê? Esticados. Ou seja, o mercado de ambas está totalmente esticado. Então aqui em cima da 19, aqui em cima da 22, ainda há chances de pagar ambas, porque é um mercado que não vai passar o 75. Olha lá, opa. Né? Que se ele pagar ambas aqui, ele vai só lateralizar. Agora, o ambas no 25 já não é uma boa jogada. O ambas no 37 já não é uma boa jogada. E aqui, ó, eu tenho um cenário muito grande, a não ser esses dois 4-0, para um movimento ruim, ou seja, uma queda de ambas. Mas eu preciso de primeiro um sinal. Então eu preciso entender que são movimentos bem marcados. E esses movimentos marcados, eles se põem principalmente isso aqui, ó. Para quem já está comigo um tempo, né? Seja na mentoria, ou seja mesmo aqui nas aulas, ou no vídeo no YouTube, né? Que esses vídeos que a gente faz. Olha que interessante. Olha o quanto esse movimento ficou aqui embaixo, ó. Isso aqui, ó, é questão de quê? De paciência. Não precisa ficar esperando isso aqui tudo. Mas você precisa entender que após isso aqui, ó, rompeu o topo. Foi embora. E aí, provavelmente, eu tenho aqui, né? Ruptura de topo aqui, ó. Ó. Olha que tanto de 3,5 aí, ó. Olha isso. Olha isso. Ô, Josimar, Oi. aí eu só parava no jogo 4, viu? Aqui. Isso. Aí, eu vejo qual o cenário que tinha, né? Mas olha que interessante. Eu tenho aqui um movimento extremamente over. E eu sei que esse cenário aqui, ó, ele é um cenário muito difícil de acontecer. Muito. Over 3,5 no 55, vocês vão achar poucas vezes. E o que que isso me diz? Isso me diz que isso aqui, ó, vai fazer subir devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. E daqui a pouco, quando romper esse 35, escutem, né? Provavelmente isso vai ser de madrugada ou amanhã de manhã. Esse mercado aqui vai ficar muito tempo under, mas muito tempo under. Porque ele vai romper e vai ficar aqui. E esse cenário vai romper e vai ficar aqui embaixo. Porque eu tenho ambas extremamente alto. Porque eu tenho o over extremamente alto. Os dois over. E aí a gente vem para FT, né? O que, que eu tenho de zero gol? Extremamente baixo. Sempre rompendo aqui, ó. Olha o tanto de jogo que tem. Abaixo do 15, o tanto de jogo. Baixo. Um gol não passando do 30, então daqui a pouco um gol vai passar de 30%. 2 gols baixo. E aí eu tenho em contrapartida 3 gols baixo. Mas eu tenho 4 gols, olha lá, ó. Olha onde está 4 gols. Outro movimento de ruptura. Rompeu aqui um outro topo. O tanto de 4 gols que pagou, ó. Rompeu 4 gols. 4, 4, 4, 4, 4, 4 de novo. E aí 4 tem movimento de queda. E os 5 gols, né, que está num cenário extremamente ruim,
Por que extremamente ruim? Porque eu já não tenho mais movimentos para 3,5, então eu tenho queda de 4 gols e provavelmente 5 gols vai ficar nessa região. Então é uma linha que daqui a pouco vai ficar com um cenário extremamente ruim, principalmente para 4 gols. E por que eu sei disso? Porque 4 gols foi onde praticamente nunca vai. 45% de 4 gols é muita coisa. Então é uma linha que precisa ser trabalhada no movimento de queda. E aí, quem gosta de under, se você for operar under a partir do primeiro under, você vai entender que você vai operar 3 horas, mesmo fazendo galho, fazendo da melhor forma que você achar, e você vai encontrar um monte de under por aqui. Ô, Josimar, Hoje, dois mercados, ambas marcam. Oi. e também quem for operar over é bem apropriado operar com proteção nos 3 gols, porque dificilmente aí vai pagar 4 ou 5. Então eu particularmente acho que não vale a pena. Você operar o over que não vai pagar nem 4 nem 5 é bobeira, né? Cilada. Imagina, você só vai ser 3. Mas deixa eu voltar lá. Esse é um cenário, como eu falei para vocês. Aqui ainda tinha movimento de ambas. Aqui, nessa região para cá, já fica muito ruim para ambas. Então é um cenário que ele fez um movimento de subida muito grande e agora vai começar a pagar o quê? Under. Principalmente ambas não, numa região de quê? De ambas não. Poxa, professor, por que você acha que vai pagar ambas não aqui? Por causa disso aqui, criatura. Se pagar um ambas sim, ele vai romper a 75. E a minha ideia é que não rompa. Por quê? Porque eu estou fazendo uma defesa de queda no ambas não. E aí eu já tenho um mercado de casa marca gol e visitante marca gol lá em topos também. Então, nesse cenário aqui, ó, é um ótimo ambas não, como eu falei para vocês. Aqui ainda tinha ambas sim, porque é ambas sim, e aqui é ambas não. O mercado virou, não, ele está lateralizando tudo. Esse que está no topo continua no topo, esse que está no fundo continua no fundo. Beleza? Então, basicamente é isso. E, professor, mas como é que você tem essa bola de cristal? Como é que você vai deduzir isso? Porque eu entendo esse cenário. E se eu entender o cenário aqui, ó, eu sei que daqui é para quê? Para baixo. Onde que ela pode cair? No ambas, sim. E onde que ela pode subir? No ambas, não. Então, provavelmente, no ambas, não, há uma grande chance de não pagar um ambas, sim. Pagar de novo um ambas, não. Beleza? Porque eu estou acompanhando o movimento. Ok? Vamos passar para outra liga, só para a gente entender esses movimentos. Ó, mesma coisa aqui, ó. 65. Olha que interessante. Olha que queda abrupta. Professor, essa queda se deu onde? Aqui. E essa? Aqui. Por quê? Primeira vez que joga para baixo, acabou. Professor, poxa, mas você falou que é a primeira que joga para baixo, mas aqui jogou para baixo. É só que esses dois outros jogos não tinha mais como cair. Porque não era um jogo ambas sim, era um jogo ambas não, tanto que subiu. Agora aqui, depois que jogou para baixo, e aqui, depois que jogou para baixo, aí sim. Esse aqui é um clássico pivô de baixa, tá? Esse aqui é um pivô de alta, e esse é um pivô de baixa, né? Retração, enfim. E aí, chega no 65, queda. Mas o mais interessante é que eu quero mostrar para vocês, que já é uma coisa que a gente já vem trabalhando, né? Principalmente alguns cenários. Deixa eu colocar aqui ambas sim. Ambas sim. Pronto. Esse cenário do ambas sim, ele tem a queda aqui, lateralização, lateralização, lateralização e queda. Esse cenário ele é extremamente interessante, né? Olha aqui um 0 a 4. Porque é uma linha over, ainda, queda, queda, início da queda, ainda over, mas eu preciso de um over com ambas não. Então, um over com ambas não, ele é muito interessante nessa região aqui, porque eu preciso baixar o ambas, sim para ambas não, mas o mercado ainda está over. Então, ele vai me entregar um 0 a 4 ou um 0 a 3. Então, nesse cenário, você consegue entender que o over, se sair com ambas não, é melhor ainda, né? Quem não quer pegar um 3 a 0 ou um 4 a 0? Dá para se operar nesse movimento aqui, só jogando em 3 a 0, 4 a 0, né?
Por quê? Porque você tem esse movimento e é totalmente plausível você entender isso. Perfeito? E aí, ó, aqui você tinha essa sequência de jogos, ambas sim. Nessa sequência de jogos de ambas sim, só não pagou ambas sim, ou ambas não, nesse jogo e nesse que lateralizou. De resto, tudo queda. Por quê? Porque já estava programado queda, assim como a Copa já estava programado a queda. Ou seja, de 75, queda a partir daqui, que é o ambas sim. E é essa sequência. Professor, mas se eu quiser operar para over aqui, eu posso? Pode. Eu recomendo? Se você souber operar, sim, de preferência 0 a 3 e 4 a 0. Ah, não peguei nenhum. Provavelmente você não vai comprometer sua banca. E se você pegar, você vai aumentar demais a tua banca. Então, basicamente, é entender esse cenário. Isso que a gente nem está falando de resultado, porque talvez tenha um mercado aqui disparado, eu possa optar só por um. Ou aumentar a minha stake, 60% da minha stake de um lado. Então, a gente precisa entender isso tudo. E a gente só consegue entender isso tudo quando a gente tem uma visão macro. Quando a gente tem uma visão de que o mercado é soberano. Se ele quiser jogar para baixo, ficar jogando para baixo o resto da vida e ficar aqui no zero o resto da vida, ele vai ficar. E não sou eu, em sã consciência, que vou jogar ele para cima. Eu só vou curtir a onda. Se a onda é para cima, eu vou jogar para cima. Se a onda é para baixo, eu vou jogar para baixo. Ou, se eu não quero operar em under, eu mudo de liga. Então a gente precisa entender que se você operar nesse cantinho, ou nesse cantinho, nesse ponto ou nesse ponto, você sabe o que fazer. Agora, se você operar aqui, você não faz ideia, porque tem movimento para cima, tem movimento para baixo, tem movimento de lado. Então eu preciso entender que operar na linha que eu sempre falo, né? Linha discrepante é o melhor cenário. Por quê? Porque eu sei exatamente para que lado que vai. Quando chega no 60, alguém tem dúvida para onde ele vai? Poxa, professor, eu não sei muito de gráfico, né? Ainda estou engatinhando. Mas aqui, quando eu cheguei aqui, eu percebi que não tinha mais entrada para cá. Pronto. Se você sabe só isso, e a partir daqui você começa a jogar under, pronto. Você já ganhou dinheiro. Aí se você chega aqui de novo, você joga under, pronto. Você já ganhou dinheiro de novo. E ainda digo mais, esse under é interessante em cima de quê? Em cima de um over. Porque ele joga para baixo. Ele joga para baixo. Ele joga para baixo. Sem saber praticamente nada. Então, assim, esse cenário, pessoal, é um cenário interessante. Às vezes essa briga aqui no meio, ela é boa? É, dá para fazer? Dá. Mas ela é meio sangrenta, né? Uma hora você ganha, uma hora você perde, uma hora você fica no 0 a 0. Então, essa aqui é melhor. Porque ele já fala para você o que, que ele está fazendo. E tem gente que fala assim, poxa, eu não gosto da 365 porque ela abre muita máxima. Cara, quanto mais ela abrir máxima, melhor. Porque você pode operar naquele mercado de máxima, você pode operar a favor dele ou contra. Tudo é uma questão de momento, tudo é uma questão de como você quer fazer isso. E aí deixa eu mostrar um outro mercado, ó. Pronto. Abriu máxima, olha que interessante na super. Ela abriu uma máxima no mercado, isso aqui para mim é muito máximo, porque a gente tem esse mercado. 33% de mercado para cada um. Só que aqui casa está em 60%. Ou seja, já está demais. Eu posso fazer esse movimento de subida de casa e operar nele, ou eu posso operar contra ele. Para eu operar contra ele, eu preciso encontrar o quê? Um outro mercado. Eu nunca, né, e pelo menos eu vou passar essa dica para vocês, nunca acho válido vocês fazerem um movimento de subida do empate. Porque o empate sobe pouco e às vezes fica aqui. Queda do empate é muito interessante, porque ele fica aqui em cima muito pouco. Então a queda dele é fato. Agora, a defesa de queda do empate é interessante, por exemplo, aqui, né? Mas agora, a subida aqui, a queda aqui se deu para uma subida do visitante. Então, esse cenário aqui, você tirando o empate, que em momento nenhum ele ficou discrepante, você tem um cenário muito interessante nesses momentos. Tanto que 60% ele fez esse movimento de queda, e aí, como ele subiu muito, ele caiu muito. E aí, você entendendo que ele ficou muito tempo aqui em cima,
você pode operar muito tempo. O outro mercado aqui, que é qual? Que é visitante, porque se ele ficou muito aqui, há uma grande tendência dele ficar muito aqui. E o empate continua saindo uma vez ou outra, e lateralização, porque ele não tem movimento nem de subida nem de queda. Então a gente precisa entender, ó, nesse cenário aqui, ó, toda essa região aqui estava muito ruim para o empate e para o fora, a não ser que seja uma defesa de queda, beleza? Então todos os cenários, eles vão trazer para a gente, ó, o que eu falei para vocês. Isso aqui é muito raro de acontecer, raríssimo, ainda mais FT. Só que isso aqui precisa de ser trabalhado a favor de vocês. Não é porque é raro que não vai acontecer. E aí eu queria que alguém, de fato, e assim, pessoal, eu respeito toda a análise, todo estudo. Cara, tem gente que faz um estudo de time aí que é absurdo. E eu não faço ideia de como faz, né? Eu simplesmente não conheço e acho bacana para quem faz. Só que pensa comigo, o que que me explica esse tanto de empate aqui? Eu consigo explicar graficamente, porque extrapolou o topo e eu tenho uma ruptura de topo. Alguém consegue me explicar, sem ser por gráfico, o porquê continua saindo esse tanto de empate aqui? Nessa região, nessa liga? Porque não tinha jogos empate à frente, Josimar. Então, mas qual a dedução de sair empate porque não tem empate? Não, eu tô falando assim, Ah, ali ele rompeu o topo, ele passou muito sim. tempo operando abaixo do 40. Então, quando ele rompeu o topo, ele não encontrou jogos de empate à frente, por isso que ele subiu até onde subiu, que ele só Então, parou quando encontrou um empate. mas essa é a visão que você está me dando é gráfica, não é isso? Ruptura de topo. Sim, Então, mas sem Sem ser ser, gráfico. Esquece o sem, gráfico. Ô, Josemar, Ah, sem ser gráfica não tem não, pô, igual o vídeo. então, é isso que eu digo para vocês. O vídeo Sim. diz exatamente isso. O vídeo diz, se está cooperando, coopera. Se não está, não coopera. Se ele se rebelou, vai rebelar também. Mas se ele não se rebelar, continua cooperando. E aí nada me explica isso, gente. Eu não consigo entender. Esquece, eu não sei nada de gráfico. Cara, por que, que ele está pagando tanto empate? 60% da liga empate. Nada me explica isso. Absolutamente nada. Alguém no virtual consegue me explicar? Não? Vou tomar esse silêncio como não. Então, se nada me explica, eu preciso partir do ponto de que, no gráfico, então esse cenário aqui, eu não tenho movimento de queda. Poxa, professor, mas já pagou empate demais aqui, você não vai parar de jogar empate não? Por quê? Que nesse empate que ele poderia cair, ele não caiu? Vai ser eu que vou deduzir? Claro que não. Qual que é o meu pior momento nesta liga? No jogo 21. Por quê, professor? Porque aqui ele pode jogar para baixo. Ele jogou? Não. Qual que é o meu pior momento? No jogo 27. Ele jogou para baixo? Também não. Poxa, professor, sabe o que aconteceu? O empate estava lá em 50%. E aí eu deduzi que, poxa, já está muito. Eu fui joguei em cima de empate e não caiu. Tá, mas você deduziu ou foi ele? Ah, foi eu, tá, mas não é melhor você esperar ele deduzir que não quer mais empate? Por quê? Porque aí, se ele deduzir, onde que ele disse que não queria mais empate? Aqui. Correto? Todo mundo Aí, concorda? aí, aí ela recolheu porque o Vasco perdeu, né? É, provavelmente. Aí ela passou pô, Josimar. recolhendo. Aí ela só falou para mim que não queria mais empate aqui. E é aqui que eu não vou mais jogar empate. Oi. E lá atrás também dá para ver que pagou muito pouco empate, porque tem uma linha ali atrás que só pagou 5%. Aqui, né? Na 19. E isso, porra, olha como ficou pobre essas duas linhas. Não só essa, mas a de baixo também ficou bem pobre de empate, ó. E aí, essa questão de ficar pobre de empate, ela ficou rica de alguma outra coisa, né? Ou seja, é aquele cenário. Vamos ver que linha, qual E que é a aí, linha? possivelmente também, esse ganho do empate foi em cima desse mercado que estava Tava lá em soberano aí, né? cima, Não sei qual exatamente. é. Qual que era a linha mesmo? Até esqueci ela. Peraí, deixa eu ver aqui. Essa, De volta ali, empate. É a o
50%, horário 19. 19. Então vamos mudar para casa. Vamos ver se foi casa no 19. 19. 50% de casa, né? Ou seja, foi casa e visitante, né? Mas mais casa, 50%. Então eu tinha um cenário de casa. E aí o que a gente fala? Se está cooperando, a gente vai cooperar. Está pagando casa? É casa que eu vou. Casa, casa. Ela parou de pagar a casa? Ela refutou? Não, uma vez só, tem casa de novo. Casa, 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 casa. Aqui ela parou, refutou, eu mudo para o outro. Mas enfim, né? Essa é a ideia da aula. E aí foi embora. Mas a minha ideia, basicamente, é que se o empate extrapolou o topo, cara, eu não consigo entender de forma nenhuma o futebol virtual sem isso aqui. Porque nada vai me convencer, ou não me convenceu até hoje, que 40% de empate, que já é muito, porque é só 33, né, de cada mercado, vai chegar no 70. Se eu pensando assim, cara, e aí todo mundo pensa desse jeito, pelo menos é a ideia do virtual. Sabe por que o virtual ganha da gente? Porque a gente trabalha na escassez. Eu mandei um vídeo. O que é trabalhar na escassez? Tem pouco empate, eu vou jogar, então agora é que vai ser o empate. Tá muito under, já tá na hora de pagar um over, não é isso? É ou não? É. Então Sim. pronto, tá muito over, então eu vou jogar um under, mas não é dessa forma. O gráfico me diz que não é dessa forma, ele joga para cima. Aqui ele me diz que ela não quer mais pagar. Quando ele me diz? Eu vou voltar lá no empate de novo, para a gente entender isso que vale para todos os mercados. Quando ela me diz que não quis mais pagar, foi aqui, ó, na 42. Na 42 ela me disse, não quero mais empate, pronto. Então a partir da 42 eu não entro mais em quê? Empate. Perfeito? Perfeito. Por quê? Teoria do olho no olho. Se ela não quer mais empate, eu também não quero. Ok, red. Vamos contar os greens. 1, 2, 3, 4. Só estou contando não empate, tá, pessoal? Não estou nem colocando outro mercado. Só estou dizendo para a gente eliminar o empate, porque ela não quer mais, tá? Como se fosse over, né? Over e under. Mas enfim, 1, 2, aí aqui não, outro empate, 3. Enfim, não vou ficar contando, mas perceba a outra linha. Era só não operar empate. Você ia fazer o teu dinheiro. Porque ela decidiu não querer empate aqui. A máquina decidiu, o algoritmo decidiu, não fui eu. Se ela vai até os 90, eu ia estar aqui sentadinho, comendo a minha pipoca, esperando ela cair. E, simplesmente, quando ela caísse, eu ia jogar. Da mesma forma que eu vou voltar lá lá na Euro, para que vocês consigam entender que o over, eu não preciso achar o primeiro over, e nem devo, e é péssimo fazer isso, porque eu não ia achar ele. Até ia aqui, mas provavelmente eu ia ter perdido muita coisa da minha banca. Muita. Agora, depois que ela achou o over, agora eu vou então. Pronto. Fim. Ou seja, escassez. O que não está saindo nessa liga? Fala para mim. O que não está saindo? Over. E o que eu vou jogar? Over. Por quê? Eu vou jogar na escassez. Caraca, Eu, Josimar, que liga foi essa aí? Não pagou um over? chegou a 0%. Foi a Euro, 21 jogos. né? Foram 21 jogos, né? Eu já vi 27, tá? Então, pessoal, o que acontece? O cara na escassez aqui, ele vai perder a banca dele. E o cara a favor, ele vai triplicar a banca dele. Então, não é o mercado que está ruim, é você que está do lado errado. Quando o mercado cria uma sequência, tem gente que fala, poxa, criou sequência, que ótimo, que perfeição. Quanto mais sequência criar, melhor. Porque toda essa liga aqui, ó, toda essa linha aqui, ó, ela disse para mim exatamente tudo que ela estava fazendo. Alguém consegue, de fato, saber o que essa liga estava fazendo aqui, ó, no 20? Analisando ela? O que ela estava fazendo nesse 20? Fala para mim. Rompimento de 2 gols. Rompimento de 2 gols. Ah, Infelizmente, a pô, gente. O Tarcísio pô, tá Josimar, e perguntando. ainda te falo mais aí. Aí Ah, foi ambas na alta e 2 gols. ambas 2 gols e empate, tá? Essa tu esqueceu ainda. Ambas 2. Não é nessa, não, é a 20, né? Ambas 2 gols e empate, beleza?
Porque o empate dela estava sendo com 2 gols e estava sendo de 1-1. Ou seja, o que essa liga está fazendo para mim? Cara, tá me dando o quê? Como é que eu posso dizer? Tá jogando dinheiro no chão. Ela ainda tá jogando, né? Eu só vou esperar para pegar. Eu vou jogar em cima de quem aqui? Quem que De precisa dois cair? gols. De 2 gols. Então vamos ver a linha 21. A linha 21, eu vou Aquela transformar. duplinha de under 2,5 aí, o cara fica Ó, rico. eu já falei sobre isso daí, né? Tem uma aula aí, tem bastante coisa aí. Baixou de 40, meu irmão, esquece. Ainda mais se tiver ficado muito tempo lá em cima. O cara fica rico. Qual linha mesmo? 19? Não, é a linha 20, né? Ó, Linha 20. linha 20. Então vamos para a linha 21 e agora a gente vai colocar mercado de 2 gols. Mercado de 2 gols na linha 21. Eu tenho aqui o quê? Um 4-1. Eu tenho aqui um 0-3. Isso aqui eu tenho uma lateralização, tá? Se você for jogar aqui, aqui é red, né? Isso operando em over, tá? Aqui 4-1, aqui um 0-3, aqui não tem entrada, como não teve, olha que pagou, que era o mercado. Aqui eu tenho um 4-2, aqui eu tenho um 0-3, aqui eu tenho um 0-0, aqui eu tenho um 0-1 e aqui eu tenho um 2-2. Ou seja, para a pessoa que operou único e exclusivamente em gol exato, ela tem todo esse cenário. De under, se ela quiser para under, e de over, se ela quiser para over. O que ela não tem em cima de 2 gols? 2 gols. Ô, Senão que Josimar, você ia tomar head aqui e aqui. Oi, eu até cheguei a falar sobre isso ontem lá no grupo eu vi e lá. talvez o rapaz não tenha entendido dessa maneira que você está explicando, foi como eu quis falar, porque se você sabe que pagou muito 2 gols numa linha, é Uhum, claro que na outra linha que ela vinha compensando, vai sair tudo, menos 2 gols. Ou vai uhum. pagar mais under, ou vai pagar mais over, mas a gente sabe que o que menos vai pagar em cima de 2 gols é 2 gols. Exato. Aí você pode escolher, ou aquilo que eu já falei para vocês também. Para quem tá mais. Você pode trabalhar com a stake nas duas entradas, na mesma jogada. Aqui você leva red no over e green no under. O que você passa para cá? Vou falar em dobrar, tá, pessoal? Não necessariamente precisa. Você vai dobrar a sua stake do over e iniciar do under. Aí vai chegar aqui, o que você vai fazer? A mesma coisa. Aqui você tem 2 gols. Aqui você tem over de novo. Aqui você tem 2 gols. E aqui você vai esticar o teu over e vai pegar o under aqui. Aqui under de novo. Então, assim, basicamente, pessoal, você pode operar das duas formas. Escolhe um mercado e vai, ou opera nos dois. Eu, particularmente, gosto de operar nas goleadas em cima de 2 gols. Porque você pode fazer 8, 10, 12 tiros, acertar 2 e ser extremamente lucrativo, né? Mas o cara que quer ser conservador pode operar no under. Entende por quê? Porque você tinha um cenário totalmente interessante. Agora vamos mudar aqui, que é uma outra liga também para FT empate, né? O FT empate, você tinha também um cenário bastante na 20, ó, 60% de empate. Então, além de tudo isso, além de toda essa informação, você começaria a entender que em cima dos 2 gols haveria uma grande chance de não pagar o quê? 2 gols com empate. Aliás, o over com empate. Ou o próprio under com empate. Né? Então você tinha um 4-1, aí você vai ver se você vai operar para casa, se você vai operar para fora, se você vai operar para casa, se você vai operar para fora. Ou seja, o cenário estava muito interessante. Enquanto, né, tem uma frase que diz, enquanto uns choram, né, os outros vendem lenço. Então, a gente precisa entender isso. O cenário, ele é um cenário extremamente interessante, mas a gente precisa estar à frente, a gente Ô, precisa ô deduzir. Josimar, Oi. você pode reforçar isso que você falou a respeito do empate aí, porque eu achei interessante, cara. De não pagar empate em cima de dois gols. Porque se pagasse empate, o empate ia lateralizar, já que os 2 gols, a grande maioria era de empate, já que era 1-1, entendeu? Então, além de você ter um mercado que não era de 2 gols, ainda não era de empate. Perfeito? Interessante, Beleza. obrigado. Nada.
Ó, lembra daquela liga que a gente deixou aqui na 75, que era movimento de queda? Aí, ó. Lembra do movimento de... Opa, vou mudar aqui. Over 2.5. Lembra que eu falei aqui, ó, da 25? Até aqui, ó, não tinha movimento. Esse 2 1 a 1 tava... 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Dos últimos 7, 6 jogos foram ambas não. Isso aqui precisava prever muito? E o camarada que está buscando o over aqui? Percebam, notem, como diz um professor que eu tinha, tomem nota. Melhor momento da liga de over. Aqui, ó, não pagou nenhum. Nenhum. Por quê? Porque ela jogou quem para baixo? O over. Aonde? Aqui. Na 19. Depois da 19, que foi essa jogada aqui, qual over que ela pagou? Aqui. Você vai fazer o quê? Poxa, o professor falou que 70%, a liga tá ótima, porque tá acima do 40%. Tá. Só isso? Você ia sustentar até aqui? Olha o tanto de ambas não. 0 a 0, 0 a 2. Aqui um lateralizou. Aí, ó. Foi embora. E vai continuar caindo. Porque a tendência é de quê? De queda. Lembra do 3,5? Olha onde ele estava. Quando isso aqui perder isso aqui, essa liga vai ficar muito ano. E aí você vai fazer muito dinheiro aqui. Perfeito, pessoal? Dúvidas? Não, nenhuma? Ô, Josimar, eu só queria pegar outro exemplo a respeito daquilo que você falou do empate lá, porque eu achei interessante. Então, se eu tiver, tipo assim, uma liga que saiu muito under e muito casa, por exemplo, né? Casa 1-0, FT, em cima daquele mercado, a gente já sabe que vai pagar visitante ou empate, não é isso? Exatamente. Porque, deixa eu voltar lá para... Esse cenário aqui, eu não vou aprofundar muito, né? Esse cenário aqui, ele ficou tão interessante... Foi a Euro que a gente estava falando? Acho que foi, né? Ele ficou tão interessante, mas tão interessante, que além dele entregar, primeiro, under, segundo, 2 gols, e terceiro, empate. Ou seja, ele extrapolou, ele jogou para cima e deixou extremamente discrepante o under. Segundo, 2 gols. Terceiro, empate. Ora, o que não vai pagar em cima de under, 2 gols e empate? Não vai pagar empate, não vai pagar under e não vai pagar 2 gols. Então já melhora demais. Ora, 0 a 0 não está interessante, porque é um empate. 1 a 0 tá. Beleza? Mas se eu estou operando para um movimento de subida, vamos para over. Então, um 2 a 2 não está interessante. 3 a 3 também não. Então, me sobra casa ou visitante. E aí você vê qual que é o melhor cenário. Beleza? Agora na outra liga que tava lá, acho que é Copa, que pagou muito ovo. Aí, vamos pegar ela como exemplo para saber o que está saindo aí. Ah, aqui tá saindo o under, né? Aí, ó. Outro under de novo, hein? Mas nela, na 2 aí, ó, na 2, o que saiu mais de over aí? Foi over com empate, over com casa? Não, aqui nem dá, porque assim, o que extrapolou aqui foi o over. Mas aí, eu acredito que não tenha extrapolado nenhum mercado assim, sabe? Ele extrapola muito quando ele abre essa sequência muito grande. Vamos lá, resultado FT, mandante. Não, é 30% de mandante, tá vendo? Ficou certinho. 30% de mandante. Aí, ó, 30% de visitante. Perfeito. A linha certinha. Aqui não tinha nenhuma discrepância, então não tinha nada para fazer. A discrepância maior, pessoal, vai ser principalmente quando ela soltar um mercado só. Aqui ela não tinha um mercado só, né? Quando ela soltar principalmente 2 gols extrapolou. Por exemplo, um gol extrapolou. O que você vai deduzir? Vamos lá, pensa aí para mim. Um gol extrapolou. Vamos pensar rápido. Ou foi casa ou foi fora. Exato. Ou seja, empate está no fundo. Como é que eu vou empatar o jogo com um gol? Entende? Com qualquer ímpar não tem como, né? É claro, pô. 3 gols, também não tem empate. Beleza? Show, galera. Quem puder tirar uma foto e me mandar aí, dá quase meia-noite, 30 pessoas aí.
32, né? Assistindo, e 31. Galera, alguma pergunta, algum comentário, alguma colocação? Gostaram? É isso mesmo? Entenderam? Tá muito difícil? Boa noite, Josuma. Boa noite. Uma colocação foi que nessa linha 20 da Euro, eu acabei entrando, né, eu peguei o over, na realidade, quando eu vi os pessoal mandando mensagem lá no grupo que ela tinha zerado. Ah, sim. Então, quando ela tinha zerado, eu já tinha contabilizado que ela tinha batido 20. Foi logo eu abri o site. Aí ela deu logo 21, e aí eu faço, normalmente, quando a linha acontece dessa forma, eu sempre faço 3 tiros depois do que ela faz 20 tiros, né? Que ela dá 20 andas seguidos. Ah, sim. Normalmente isso paga. Uhum. E também, como ela tinha zerado, ela abriu um movimento para mim, de uma possível reversão ali. Então, dar 2 ou 3 tiros seria interessante. Mas, logo depois desse ocorrido, aí eu também entrei na 05 e peguei na 05 e na 7. Tá, parei, fiquei analisando, e nesse momento eu fui ver que, de acordo com o gráfico e as suas orientações, ela não tinha dado nenhum indicativo de subida. Ela só Exato. foi dar indicativo de subida na 50, que foi o 2-1 em cima de 1-0. Perfeito. Então, as minhas entradas foram boas, porém não tinha indicativo. Ele poderia ter sido frustrante. Sim. E mais uma outra coisa que também foi interessante para mim agora foi que, assim, eu sempre vi até 22 anos seguidos. Dentro de 6 anos que estou aí no mercado, eu sempre vi 22 anos seguidos. E hoje você falou que já viu 27. Então, isso é uma outra coisa que me abriu mais os olhos para quê? Pode ser 22, só até 22, mas pode ser muito mais. Então, acaba se tornando mais arriscado em relação a isso. E assim, talvez isso para mim hoje foi não foi uma vitória em si, apesar de eu ter acertado, mas talvez foi um vício de operação antiga, não de operação baseada no gráfico, né? Porque se eu fosse ter que operar baseado no gráfico, eu teria que esperar o sinal da 50, e a minha próxima entrada seria na 02, 05 e 08, a partir da linha 22, né? Que eu teria que ter esperado praticamente mais uma hora aí para poder ter o sinal certo de entrada. Eu acredito que hoje foi isso que eu vi, apesar de eu ter acertado ali na reversão, que foi o primeiro tiro ali. Mas eu acredito que para as outras pessoas que estão aí não é muito bom confiar só nisso, né? Exato. Não é Basicamente, você entrou pelo aquele processo de escassez, né? Já pagou demais, a Under tá devendo demais. Então, 3 tiros, a probabilidade de você pegar um over é grande, até porque ela já esticou muito. Particularmente, cara, isso a longo prazo não funciona, tá? Justamente porque o algoritmo é criado para isso, para não funcionar. Todo mundo tem esse processo de escassez, né? Por exemplo, eu estava conversando com uma aluna, né, a Ávila, ela falou, poxa, professor, às vezes dá 3 greens, 3 over, eu nunca entrava, agora eu já entro, porque a galera trabalha com isso, já pagou demais, está devendo. E isso é o que faz a gente não ser lucrativo, já pagou demais ou está devendo. Você, por exemplo, quantas vezes você vê um monte de over naquela linha que você tá, você vai lá e pega e muda. Você vai lá para under. Opa, agora eu vou pegar um over aqui. Aí quando você volta no que você estava, continuou pagando over. E na que você passou, não pagou nenhum mais. Porque você entrou na linha de escassez. Se você opera exatamente o que o robô faz, ou a sua ideia de gráfico, né? Você tinha um sinal de subida aqui, a próxima referência sua era aqui, né? Que era no jogo que de fato você entendeu já de início. Aí a sua próxima referência era aqui, sua entrada era perfeita aqui, aqui e aqui. E a partir daqui, a partir desse movimento aqui, a liga se torna uma liga extremamente over. Claro que aqui você pode operar por vários outros momentos. Cara, é o momento, a questão da escassez, aqui ela já deu sinal. E mesmo se você tivesse esperado isso aqui, ela só pagou over após o primeiro over, que é aquilo que a gente falou sobre a questão do olho no olho, né? Do vídeo que eu postei aí no grupo aí. Coloquei lá nos meus status lá. Falando nisso, pessoal, quem ainda não me segue lá no Instagram lá, né? Dá uma seguida lá, beleza? Então, a partir daqui, ficaria muito mais segura a sua entrada do que
essa primeira. Claro que bateu, mas a ideia é que na grande maioria das vezes a longo prazo isso não bate. Beleza? Beleza, Perfeito? Mais alguma perfeito. pergunta, pessoal? Ainda temos 7 minutinhos aí. Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Quem puder, não sei se alguém me mandou foto aí do print da tela aí. Acho que já mandaram aqui já. Pessoal, então vou encerrar a aula aqui. Tá? Agradecer a todos. Qualquer coisa que precisar. Muito obrigado aí pela presença aí. 30 pessoas, né? Meia-noite. Então